Olá, vamos chegando. Eu vou escolher meu filtro aqui, que agora eu sei que eu posso ficar linda. Esse aqui foi? Foi. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando. Hannah, Peter Augusto, Beto. A minha convidada já tá aí. Uhul! Olha a música que eu botei pra você, gata. Michele, Uper, tudo bem? Ô, Kiara, você sabe por que eu escolhi essa música, né? Cris. A mulher que eu vou conversar hoje me usou essa música para me apresentar esses dias, então eu tô usando a música para apresentá-la também. Oi, Adonias, vamos chegando, pessoal. Eu vou falar. Ela tá entrando. Oiê! Oi, minha linda. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Muito Nossa, obrigada. você tá Amei na a produção música. lindona. Vou voltar pro meu filtro aqui, gata, porque ele saiu. Não dá para competir com você. Aqui, ó. Tô toda no olhar. Tudo bem? Tá linda. Tô bem, graças a Deus. Desde já, obrigada pelo convite. O áudio tá bom? Tá, o meu tá bom? Tá ótimo. Eu te dei um susto. Me deu. Nos deu um susto, né, a Sebe? Então, você tava falando, eu te interrompi. Que bom, eu que fico feliz de você. Vou botar meu fone aqui, qualquer coisa depois eu boto para carregar mais. Melhorou um pouco? Tá ótimo. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite e eu andei olhando muito sobre você essa semana, já dei risada no seu Instagram, você é ótima. E eu fiquei muito feliz de ver que você fala com muita tranquilidade sobre processos que a gente precisa aprender, né? Tem muitas coisas que a gente precisa aprender como faz, como não faz, o que dizer, o que não dizer, o que perguntar, o que não perguntar. A gente está aprendendo coisas novas sobre a vida. E eu acho importante que a gente possa falar sobre isso de forma aberta, sem medo de errar. Eu acredito que eu vou errar algumas vezes aqui na minha fala, ou dizer alguma coisa que não se diz, mas desde já eu já peço desculpa e agradeço você por me ensinar coisas legais, né? Eu que agradeço. Olha só, primeiro de tudo, como é que você está se virando nessa fase que não pode pegar, não pode cheirar, não pode abraçar? Eu vi que você é uma pessoa extremamente comunicativa, tem muitos amigos à sua volta. Como é que você está se virando nesse distanciamento? Bom, eu sou uma mulher muito pegajosa. Para mim, eu gosto muito de toque, abraço, beijo. Eu tenho uma mania muito de chamar todo mundo de gata, de gato, diva e vou abraçando todo mundo. E para mim tá sendo bem difícil. Quando eu chego perto das pessoas, eu já vou. Aí, Kiara, eu falo assim, mas eu não tô contaminada. E a pessoa fala também não, mas é para sua segurança. Aham. É E difícil, aí né? muito, muito, muito. Para quem é acostumado, é muito difícil, né? Eu queria nessa live ter a oportunidade, como eu até mencionei antes nas minhas redes sociais, que e para você me conhecer um pouquinho quem é a Chiara Zarutti. Vamos, quero saber tudo. Eu quero E aí, saber do começo do começo, mas fala. ótimo. Então, assim, para saber quem é a Chiara Zarutti, a gente tem que voltar lá atrás, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou nascida em Bauru, São Paulo, né, no interior de São Paulo. Vivi lá em São Paulo até meus 8 anos de idade, com meus pais, minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos. Eu sou a caçula, né? E aí, no ano de 95, a minha vida foi marcada. 1995, Você dia tinha vinte e que quatro de janeiro, idade? eu tinha 8 anos de idade. Hum. A minha vida foi marcada por uma tragédia, né? O meu pai, ele assassinou um homem, né? Por brigas, enfim, quando chegar 2020 eu explico Ixi, pra gente tudo tá saber. ligado.
Isso. E aí, o que aconteceu? Eu presenciei a cena, porque estava eu com 8 anos, minha irmã com 11 e meu irmão com 14. A minha irmã mais velha já era casada, ela até entrou aqui agora. E a gente viu aquela cena, meu pai assassinando aquela pessoa. Então, para mim, foi muito marcante. Meu pai fugiu e deixou E minha quem era mãe aquela criança de 8 anos? Quem era? Então, a Kiara naquela época, eu já sabia que eu tinha desejo sexual por homem. Eu já brincava de casa. Quando que você entendeu que tinha alguma coisa que estava fora do lugar? Que não se Então, encaixava? eu sempre, assim, eu sempre via que eu não era. Eu sempre gostei de coisas de menina, eu sempre gostei das coisas da minha irmã, né, a Simone, que são 3 anos mais velha que eu. A gente sempre brincava junto. E eu era sempre reprimida por causa disso. Com meus 4 anos de idade, meu ex-cunhado falava pro meu pai que eu ia ser gay, né? E isso era uma briga dentro da família. E meu pai sempre me corrigia com aquele autoritarismo dele, que não, você não pode fazer isso. E eu sempre gostei de coisas de menina. E para você ver que eu tinha tanto ódio que eu pegava os carrinhos que meu pai me dava, pegava o martelo e quebrava. E Uhum. aí falava, esse carrinho bateu, eu tava brincando de acidente, mas mentira, porque eu não queria aquele brinquedo. E Eu você queria o já brinquedo naquela da. idade já tinha que driblar uma situação não estou no lugar certo, não tem alguma coisa que está errada. Exatamente. Você teve E algum aí, apoio dentro da sua família por pessoas que sabiam que você era diferente, mas que te acolheram? Você teve alguém nesse processo de. então, aí nessa época não. Aí voltando lá atrás. Depois que aconteceu isso, nós viemos para. Meu pai fugiu, meu pai foi para São João da Aliança, o portal da Chapada dos Veadeiros, né? E meu pai veio para cá e depois de 4 meses a gente não tinha como ficar na cidade, porque a gente estava morando de favor, minha mãe sempre teve epilepsia, minha mãe não tinha condições de criar a gente, e nós tivemos que vir morar com meu pai. Só que quando eu cheguei em São João da Aliança, a gente foi morar na fazenda. Por quê? Porque meu pai a gente não podia falar do passado, porque meu pai era uma pessoa foragida, né? Tiveram E que a gente recomeçar com outra vida e. exatamente. O E seu aí pai mudou a identidade dele, não? não, continua a Tá. mesma pessoa. E aí, naquele momento, meu pai, quando eu voltei, meu pai não era mais meu pai. Para mim, ele já era um monstro, né? Aham. Então, assim, eu não tinha aquele contato. Desde criança, eu tinha um trauma. E aí, quando eu tive 11 anos, eu cheguei para uma professora minha, e falei para ela como eu cheguei lá na cidade, né? E que eu não me sentia bem naquele corpo, que eu não gostava de meninas, que eu gostava de menino. E isso tinha uma briga na escola. Eu fui expulsa de escola porque eu brigava com os meninos, porque os meninos falavam que eu era muito afeminado. E naquela época, 20 anos atrás, a gente não tinha esse reconhecimento e de conversar sobre transexualismo, E para a família, então, né? você era uma pessoa, era um menino problemático. Meu pai falava que eu tinha problema de cabeça, né? E Ai, aí me crescer mandou para escutando isso escola. é um desafio, né? Exatamente. E aí meu pai sempre falava que eu ia ser garota de programa, que eu ia dar desgosto para a família e tal. E aí, quando realmente eu comecei a minha transição, aos 13 para o 14, eu parei a cidade. Eu acordei, eu tinha uma professora que eu me inspirava muito nela. E aí eu cheguei nela, eu achava ela linda, a forma que ela sempre ia descartando de salto Ela era seu para referencial, né? De mulher, né? Que você sonhava. muito. Eu olhava aquela lá e falava assim, eu vou ser igual a ela. Eu Isso falava com assim, eu vou 13 ser anos. Você já com sabia 13 que anos. você queria ter um corpo de mulher e que você queria viver como mulher. Não era só um Sim, interesse por homens, você se via como mulher. E como que você fez a sim. transição naquele momento? Que tipo de transição a gente está falando? Então, aí o que que eu comecei? Naquela época eu não sabia o que que era hormônio e nada. E aí uma amiga minha eu cheguei um dia nela e falei, ela era mãe solteira, tinha 3 filhos e eu ia muito na casa dela. E eu falei pra ela chorando, eu falei, eu não me sinto bem e tal. Aí ela me emprestou a primeira roupa dela, que eu lembro como se fosse hoje, era uma calça pantalão vermelho e uma blusa preta. E naquela época tinha showmício.
né, na cidade, era época de E você campanha e foi tal. vestida. E meu pai foi. E aí, meu pai tava lá, todo mundo, e eu fui vestida. Eu peguei, fiz um penteado, eu tinha o cabelo menor, fiz uma maquiagem e tal, coloquei no sutiã com bojo, que eu não tinha seios, e coloquei a roupa e fui. E minha amiga falou assim: se alguém mexer com você, o pau vai quebrar. E Falei assim: você então se tá. sentindo plena, assim, pela primeira vez você tinha se encontrado. Nossa. E aí fui. E quando eu cheguei, meu pai me reconheceu, né? Porque eu tava ainda na casa do meu pai. E meu pai foi embora. E eu fiquei, todo mundo comentando, comentando. E aí, quando eu voltei para casa, meu pai me expulsou de casa. E eu fui morar com a minha amiga. E depois disso, eu voltei para Bauru, São Paulo. Pode, E aí, eu Petra, pode coloquei. fazer perguntas, pode fazer perguntas, desculpa. Querem Pode saber fazer, aqui. Petra Ferrari, linda, deve fazer, maravilhosa. Quer... deve fazer perguntas. Deve. Ah. E aí, quando eu cheguei em Bauru, São Paulo, eu fui morar com uma tia minha e ela também não aceitava a minha transição, né? E então durante o dia eu era menino, né? E à noite, quando eu saía escondido, eu colocava roupa de menina e saía. E aí E você aí chegou uma. avalia, só um minuto, você avalia que, na verdade, não era esse o seu desejo. Era o que restava para Não, você dentro da sociedade, o que te cabia já dentro de uma postura ousada e ativista, porque, na verdade, o seu desejo era permanecer menina o dia inteiro e exercer o que você sentia dentro do seu coração, né? Mas para você ver, até parece, você já sabe, né, que o preconceito ele existe desde sempre. E aí? sim. E aí, assim, e eu sempre fui abusada. Eu peguei e falei assim, não, eu vou ser o que eu sou e vou passar por cima de tudo. E as primeiras barreiras que eu passei foi por cima da minha família, Uhum. né? E ao mesmo tempo eu estava aquele conflito. Eu estava em conflito com meu pai do que tinha acontecido e o conflito de eu ser uma mulher transexual, né? E aí, quando Jazinho eu te respondo, Pietra. Pietra, vamos botar essa pergunta aqui, já tem. Ah. Aí, quando eu falei assim, não, eu tenho que passar por cima disso. E aí me distanciei da minha família. E aí, assim, a história é muito longa, mas aí em 2013, minha mãe foi divorciada do meu pai, porque eles estavam num conflito de relacionamento. E eu tava trabalhando no fórum de Formosa, Goiás. Isso minha família já estava morando em Formosa, que é aqui 100 quilômetros da minha casa lá em Formosa. E você E eu, trabalhava no eu fórum ainda como um menino. menino, sim. E aí à noite eu saía como menina. Como que era seu nome? E, ó, Não. a primeira coisa. Não, Não, você a não primeira. Não, precisa mas falar. Eu deixa quero saber onde é que você chegou na Kiara. Como esse seu nome ah, é árabe? então, o meu nome antes de Kiara era Jéssica, não era Kiara. Porque Tá. era paralelo com o meu nome de batismo que eu Aham. tinha. Então as pessoas me chamavam de Jé. Então eu falei assim, já que chama Jé, o Jé ele é neutro, Eu vou ele para transita Jéssica. por Tá ali pertinho, vou eu para vou pra Jéssica. Jéssica. Então, se me chamar de Jé, aí pergunta, Jé de quem? Eu, Jéssica. Então, Jéssica. E aí eu fui para São Paulo e denunciei meu pai, porque assim, para mim tava muito difícil conviver com um crime que não foi eu que cometi. Eu estava Aham. escondido. E meu pai já era de idade. E aí meu pai ficou 4 meses preso e tal, e aí minha família realmente me abandonou. A gente estava Pronto, aí chegando cortou. perto, Era cortou todo era mundo. mais fácil matar uma pessoa do que se revelar o espírito, né? E o coração, para você ver como é que é maluco isso. E aí o que aconteceu? Quando meus irmãos ficou tudo. Eu tenho um irmão que não fala comigo até hoje. Tanto por eu ser trans e pelo ocorrido. E aí eu falei assim, só o tempo dirá tudo isso. Aham. E aí meu pai ficamos quase 9 anos sem se falar. E aí a Kiara foi para onde? A Kiara não tinha para onde ir. De E novo. a Kiara já estava numa transição e tal. E a Kiara foi para o circo. A Kiara teve a oportunidade de ir para o circo. E eu fui para o circo e fiquei 12 anos no circo. Lá que Eu você comecei a vender. desabrochou, virou, a Jéssica virou Kiara, no picadeiro. Exatamente. O que que aconteceu? Na verdade, eu comecei a vender batata
e não tive oportunidade, porque dentro também do circo tinha um preconceito. Ah, ela é Ai, trans, ela não vai Jesus. pro palco. Ela não vai pro palco porque ela é trans e tal. E eu comecei a vender batata. E ali eu comecei a me destacar. E um belo dia, eu comecei a trabalhar no circo grande. Eu comecei a trabalhar no circo Marcos Frota, que deve ter Sim, alguém aí sim. vendo, em 2010. E aí eu comecei a trabalhar no circo Marcos Frota, conheci o pessoal e vi que não ia ter oportunidade ali, então eu fui para um circo pequeno. Dentro desse circo pequeno, eu me tornei artista circense, comecei na dança, e depois eu fui para o circo grande, né? Comecei no relacionamento, fui para um circo internacional, e aí a Kiara começou a surgir. Por quê? Tinha uma novela que tinha Kiara, né? Da Rede Globo. E aí eu falei assim, mas Kiara, e comecei a pesquisar o que significava Kiara. E o significado de Chiara é clara em italiano. E clara em italiano é uma pessoa iluminada, né? E aí eu peguei e falei assim, É sou isso que eu eu. quero. É isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa iluminada, uma pessoa diferente. E aí eu falei, a partir de hoje não é Jéssica mais, é Chiara. E aí a Chiara surgiu. E o Zaruti foi quando eu fui trabalhar num hotel e tinha uma menina que colocou também o nome dela de Zaruti. Pronto. E aí eu falei, sim, eu vou colocar a Chiara Zarutti, eu vou ser ousada, colocar a Chiara Zarutti. E depois eu fui pesquisar, só tem eu e uma no mundo que chama Zarutti. Olha Aí eu falo só. assim, deve que agora Qua- a gente é parente. E aí tá, eu fiquei no circo até 2016. E 2016 eu tava casada com um homem cisgênero, hétero cisgênero. A gente vai E falar a gente sobre se isso também. As Vamos falar pessoas precisam sobre isso. saber o que é isso, tudo. Aquela Exatamente. E sigla que aí a cada gente. vez aumenta mais. Ah, Isso. E aí nós nos separamos. Mas aí sempre eu postei nas minhas redes sociais que eu não estava fazendo aquilo que meu pai sempre falou que eu ia fazer, que eu ia ser garota de programa, que eu ia ser decepção da família. Então eu sempre postava que eu estava no circo, sempre postava a minha vida, porque eu sabia que tinha minha irmã, sabia que tinha outras pessoas ali que poderia estar e me para você vendo, era né? Então, importante mostrar para sua família tudo aquilo que você tinha super, conquistado. super. E a gente está Mesmo que eles. falando a gente está falando, chegando aos dias atuais, você foi candidata, você participou de campanha, hoje você é funcionária pública do GDF, né? Você trabalha diretamente com o governador também. E isso tudo é Eu, muito mais do que sua família almejou um dia na vida, por tudo que vocês viveram, de onde vocês vieram. Eles te olham diferente hoje, têm orgulho, conseguiram ver seu sucesso, como é que é? Então, aí em 2017 eu cheguei em Brasília numa situação de vulnerabilidade total, porque eu saí do circo e não tinha para onde ir. E fui morar com uma amiga minha em Patos de Minas, e depois eu vim para Brasília, e vim para Brasília sem nada, com 4 malas, né? E eu conheci uma igreja inclusiva chamada Atos, que eu acho que hoje não tem mais. E minha mãe sempre foi evangélica, minha mãe sempre foi da Congregação Cristã do Brasil, e meu pai sempre foi Allan Kardec. Então a gente sempre transitou nesses dois meios. Meus pais sempre deixou a gente livre para isso. E eu me encontrava antes em Bauru, São Paulo, eu ia numa igreja inclusiva. E lá também eu sofri preconceito porque na igreja eu era um menino e comecei minha transição lá. E eu me decepcionei. Eu falei, puta que pariu, eu tô numa igreja inclusiva, onde que aceita a população LGBTI, e eu tô colocando minha identidade de gênero aqui, e a pessoa falando que eu não posso ser Kiara. Aham. E aí foi a primeira decepção. E aí eu vim para Brasília, e quando eu cheguei em Brasília, eu recebi apoio 15 dias de um casal, um casal de mulheres lésbicas. E aí chegou um dia e falou que, não tem mais como você ficar aqui, tá tirando a nossa privacidade e tal. Você precisa tomar um rumo em sua vida. E eu falei assim, meu De Deus, pra onde que eu vou? novo. De novo, voltei para a situação de vulnerabilidade, situação de rua. E aí eu fui para o Palácio do Buriti, na coordenação LGBTI, pedi um encaminhamento para mim para o albergue, né? Quando eu cheguei lá, eu saí da casa dessa pessoa e fui para o Palácio do Buriti, eu comecei a falar assim, eu não aceito isso na minha vida, assim, eu não vou, e eu desse jeito, toda Eu não produzida, passei nossa, por tudo imagina. isso para chegar E, aqui. E neguinho vir dizer como é exatamente. que tem que ser, como é que não tem que ser.
E aí eu peguei, e eu tenho uma fala que eu falei assim, que eu sempre passei no deserto de escarpão, porque eu nunca baixei a cabeça pro problema, né? Eu sempre fui em frente. E quando chegou no Palácio do Buriti, eu peguei uma carta para ir. No mesmo dia, meu telefone tocou e era um convite para mim trabalhar numa loja em Taguatinga, na loja de um homossexual. Ele tinha uma loja de evento e ele falou assim, ó, eu tenho um quarto no fundo da loja, não tem, só tem um colchão. Se você quiser, a gente pode fazer assim. Você mora lá no quarto, trabalha meio período para mim, depois você vai seguir sua vida. Eu falei, melhor do que ir para um albergue, né? Só que eu só posso te dar uma refeição por dia. E eu, tá bom, melhor que ir para um albergue. E fui. E nesse meio tempo eu fui conhecendo pessoas, coisas muito rápido. E aí, dia 30 de junho, antes, um pouquinho de antes, eu conheci o Marcos Tavares. Ele tinha um sonho de fazer uma casa de acolhimento à população LGBTI, principalmente para pessoas trans. E aí ele ficou sabendo da minha história, que eu cheguei aqui no Distrito Federal e não tinha uma casa capacitada para receber uma pessoa transgênero, né? E Uhum. nem travesti, e toda a população LGBTI. E aí eu falei assim para ele, nossa, então vamos fazer o seguinte, a gente precisa de uma história para a gente construir essa casa. Porque ninguém vai fazer uma doação para um projeto sem ter uma história. E a história foi Falei, a sua. e a história foi a minha. Aí eu fiz uma reportagem com o Correio Brasiliense. E Olha aí que eu fui capa do barato. Correio Brasiliense no dia 30 de junho de 2017. Aí na capa fala: a beleza e a dor de ser quem você é. Aí aqui começou a história da Chiara Zarutti dentro do Distrito Federal. E isso em 2017. E aí a gente começou esse projeto da Casa Rosa. E aí, em 2018, em 2018, eu comecei a militância dentro do Distrito Federal. Falei, não vou parar, comecei a conhecer ativistas e tal, e comecei esse trabalho de militância aqui. E aí o ex-governador me chamou no dia 8 de março de 2018 para receber esse Nossa, você é um certificado. calendário de datas na sua cabeça, tudo gravado. Sim, porque assim, da Tudo onde que eu vim significa para muito, né? Uhum. E aí, um certificado de reconhecimento. O governo do Distrito Federal reconhece que Chiara Zarutti por suas contribuições para uma sociedade mais humana e solidária engajada em causas sociais do Distrito Federal. Aí, as portas começaram a se abrir. E nisso eu estava desempregada. Estava vivendo pela glória, como diz o outro, em ajuda de um amigo e outro. E aí, no aniversário de Brasília de 2018, um produtor me liga de manhã falando assim, e era o show da Preta Gil. E me liga o produtor Horácio e fala assim, Chiara, a Preta Gil gostaria de te conhecer. Ela ficou sabendo um pouco da sua história da Casa Rosa, gostaria de te conhecer. Preta Gil, maravilhosa. Bacana, falei, vamos lá. E chegou lá, conheci ela, a gente até mostrou um calendário drag daqui, das drags de Brasília, e ao mesmo tempo tava tendo o show, ia ter o show do Xande do Aviões. E ela pegou na minha mão e bateu no camarim do Xande e falou assim, ó, você precisa conhecer Chiara, porque ela tem uma história maravilhosa e você precisa E você ajudar o projeto. assim, gelando em pânico, mantendo a linha. Choque, um choque. Eu falei, meu Deus, está acontecendo muita coisa muito rápido. E aí, nessa época, eu já consegui contato com a minha irmã, a mais velha, a Cíntia, e já estava tendo um contato com a minha mãe, indo na casa dela e tal. Só que aí eu esqueci de um detalhe. Em 2017, perto de novembro, eu consegui pela Defensoria Pública a mudar meu nome e meu gênero. Uhum. E aí eu consegui, em primeira instância, mudar meu nome e meu gênero para Chiara Zarutti da Silva e o gênero feminino. E eu fui a primeira mulher transexual a mudar o nome e o gênero em primeira instância no Distrito Federal e a terceira do Brasil. Na mesma época, o meu ex, eu recebi umas ameaças e eu fui contemplada e dei queixa e fui contemplada pela Lei Maria da Penha. Só que uns meses antes ainda, a minha ação para Nossa, mudar o me nome e o começa a gênero escrever seu livro, gata. estava correndo, estava correndo. E aí o juiz deu favorável para mim as medidas protetivas, me reconheceu como mulher, né? Só que eu não tinha mudado o nome e o gênero. Então, assim, mas ele reconheceu que eu era uma mulher. E aí eu fui a primeira mulher transexual pela DECRIM a conseguir as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Quantos marcos, Aí, hein?
Foi um marco. E aí eu comecei, as pessoas começaram a procurar que era Zaruti. E era bem perto da campanha, né? Já de 2018. E eu não vou entrar nisso, eu não quero, não quero, não quero, não quero. E percorri vários partidos e eu vi que as pessoas queriam receber só minha imagem. Queria usar a imagem, porque Usar até toda a sua história para poder. Uhum. porque na época tem novela falando de transexuais e tal. Então, para eles era ótimo ter uma trans ali. E aí eu recebi um convite de um partido, que é o partido do vice-governador, o Avante. E aí eu vi realmente que eles não queriam usar a minha imagem, eles queriam que eu trabalhasse. E vim como candidata em 2018. Vim como candidata, não ganhei. E aí o que acontece? O Ibanez ganhou, o vice-governador ganhou e falou: aguarde, e assim que a gente começar o governo, a gente chama. Falei, tranquilo. E aí chegou em novembro de 2018, eu fui na casa da minha irmã, mas ele cheguei lá e encontrei meu pai, e a gente não estava conversando. E aí eu encontrei meu pai, e vi meu pai muito debilitado. E aquilo dentro de mim falou assim: seu pai tá doente. E deu menos de 15 dias, a minha irmã ligou e falou: ó, a gente está precisando da sua ajuda porque o pai tá doente, está precisando fazer um exame, tá no hospital. E eu consegui o dinheiro e mandei pro meu pai, mesmo não falando com ele. E aí o médico, eu liguei pro médico, conversei com o médico falou que meu pai estava com câncer no estômago, já avançado. Meu pai já era fumante desde os 7 anos de idade, meu pai já estava quase com 70 anos. E aí, na verdade, meu pai estava com 70 anos. E aí, em janeiro, meu pai já veio para dentro da minha casa. Então, vocês Sem, tiveram a chance de lidar com todas as questões. Não? sem falar comigo, a gente, sem pedir perdão, sem nada. Ai, E que eu entrava dor. aqui dentro do quarto, aí eu O comecei nome no disso é governo. orgulho, né? Você sabe, né? O orgulho afasta a gente de todas as coisas maravilhosas de vivenciar, de viver o amor, o perdão. E foi uma oportunidade perdida. E aí eu comecei a trabalhar no governo, tava muita correria e tal. E aí meu pai começou o tratamento no HUB, consegui lá para ele, e meu pai ficava HUB na minha casa, HUB na minha casa. E aí eu saía do trabalho e ia para o HUB minha casa. Então para mim tava muito corrido. E aí tinha uma irmã também que tinha 7 anos que a gente não se falava. E minha irmã teve que vir para cuidar do meu pai. E aí, um belo dia no HUB, meu pai teve que fazer uma endoscopia. E quando meu pai saiu naquela cadeira de roda, eu comecei a chorar, que meu pai estava naquele estado quem faz, né? Fica desacordado e tal. Comecei a chorar e minha irmã me abraçou, que não falava comigo. Me abraçou e aquilo ali, as duas começaram a chorar. E foi um gesto de desculpa muito forte. Eu senti que foi um gesto de pedir perdão. E aí, meu pai chegou um momento, o médico falou: ou ele opera ou ele vai morrer. E vai chegar um momento que ele não vai tomar nem água. E meu pai resolveu não operar. E aí, resumindo, meu pai foi para casa da minha irmã, não quis mais tratamento, chegou em junho. O meu pai, de 2019, o meu pai fez 71 anos no dia 16 de junho de 2019. No dia 18 ele faleceu. No dia 16, eu não fui no aniversário dele, que foi no domingo. Mas na terça-feira de manhã, minha irmã mandou uma mensagem e falou: o médico falou que não dá até o final de semana. E aí eu cheguei pro secretário de Estado e falei assim: meu pai vai falecer hoje, eu preciso ir embora. Preciso ir lá ver meu pai. Eu senti isso dentro de mim. E quando eu cheguei no hospital, meu pai estava com a máscara de oxigênio. Minha mãe estava divorciada do meu pai há 8 anos, quase 9 anos. E meu pai queria a presença da minha mãe lá. E eu entrei naquele quarto, minha mãe estava segurando a mão do meu pai, num gesto assim muito bonito, né? E meu pai tirou a máscara e falou para mim que tinha orgulho de mim. Sério? E aquilo ali, para mim, foi surreal. Não precisou ele pedir perdão, não precisou nada. Ele falou assim: eu tenho muito orgulho de você. Nossa, E aí, emocionei. Eu pensei que chorando, não tinha rolado isso. Que coisa linda, que resgate. meu pai pegou e falou que tinha orgulho de mim. E aí eu peguei e falei: pai, descansa. Tá todo mundo bem, seus netos estão criados, eu estou bem.
descansa. Aonde se eu estiver, você vai estar olhando pela gente. E meu pai faleceu. E, e aí eu fiz todos os trâmites, funerário e tal, meus irmãos não conseguiram, fiz todos os trâmites. E quando enterrou meu pai, ali foi junto comigo todas as mágoas que eu tinha. Eu vi que realmente veio perdão entre os dois, né? E eu falei assim, eu posso seguir a minha vida em paz, e eu sei que meu pai está em paz, porque tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre lutei para não dar esse orgulho para o meu pai, porque o orgulho dele era falar que eu ia dar decepção para ele. E eu sempre lutava todos os dias, falando assim, não vou dar esse gostinho pro meu pai. Eu não vou dar esse gostinho pro meu pai. Isso E aí alimentou a hoje, sua luta, né? Também. Isso você conseguiu a transformar luta, algo muito doloroso em uma energia vital para conseguir chegar onde você chegou. E que lindo da vida que vocês tiveram tempo desse resgate, que você entendeu em poucas palavras todos aqueles anos de tudo. rejeição e de tristeza. Eu tenho certeza que isso te transformou de uma forma muito, muito, muito forte para o trabalho que você faz agora. Eu acredito que tudo que você faz no seu dia a dia está tentando, de alguma forma, estar realizando a diminuição desse espaço entre pais e filhos, porque a gente precisa falar sobre esses assuntos, a gente precisa mostrar o dano que se causa a uma pessoa quando a gente nega o que ela tem por dentro, né? Por mais que a gente não compreenda, a gente precisa ao menos respeitar. E a gente está entendendo que as pessoas que se sentem diferentes estão sendo olhadas de forma diferente desde o começo. Isso tira muitos pesos das costas. Se naquele menino de 8 anos lá na cidade tivesse tido a oportunidade de trabalhar isso, muitas coisas na sua vida teriam sido diferentes, né? Então, eu acho que você faz um trabalho também de esclarecimento e de diminuição desses espaços. Quando você conta a sua história. E quando você abriga Exatamente. pessoas na Casa Rosa também, né? Quando você faz esse trabalho social dentro do seu ativismo. Agora, E quando... o que Fala. quando eu conto a minha história, hoje, depois que meu pai faleceu, eu falei assim, peraí, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu falei assim, a gente tem que quebrar esse tabu do orgulho. Não mudou aquele menino de 8 anos para a Kiara hoje, em relação à minha mãe e meu pai e meus irmãos. Eu sempre continuei sendo aquela criança que foi gerada pelos meus pais, E que queria esse entendeu? convívio familiar, que sente falta de pertencer Sim. à própria família, né? Hoje, assim, eu tenho um contato com a minha mãe maravilhoso. Eu e minha mãe, ela me trata por ela, é minha filha. Hoje eu faço de tudo para minha mãe, entendeu? Tudo que eu posso, eu tô ali fazendo por ela. E a gente tem até gera ciúme entre os irmãos, às vezes, por causa Por disso. causa Minha irmã da, tem. A da... minha irmã mais velha fala assim, cara, eu posso falar alguma coisa pra mãe e ela não fica chateada, mas se você falar alguma coisa, ela fica super chateada com aquilo ali. Ela tem Então, um assim, respeito, né? muito, muito. E o Mas é porque a orgulho. família também faz a transição, né, Kiara? A família também precisa fazer a transição, chamar E por um novo nome, mudar o artigo antes, o que significa isso para a família, é muito, né? Tem que. e é isso que eu falo hoje. Hoje, quando eu começo, eu falei assim, a gente precisa transitar juntos, para que juntos a gente possamos ser mais felizes. Eu dei uma palestra na casa de Ismael, eu tenho autoridade para falar isso, para jovens, porque ele estava com esse problema nessa casa de apoio, eu creio que você conhece a casa de Ismael, Sim. e ele estava com problema de acolhidos lá, porque tinha uma pessoa lá que estava desde de infância, estava completando 18 anos, mas estava se conhecendo como uma pessoa trans, e as pessoas que cuidavam dele, lá, os monitores, não estavam conseguindo Preparados para. respeitar essa pessoa. Sempre chamavam por ele, sempre tratavam por ele, e me chamaram. E aí eu fui, contei um pouco a minha história, como foi difícil a minha transição, sem o apoio da família e sem o apoio de algumas pessoas que realmente eu amava. E a gente precisava disso para ser. E aí eu sempre falei, olha, a pessoa que vem aqui, ela já vem machucada porque a própria família de sangue já abandonou. E quando ela chega aqui, ela sofre outro preconceito, como que vai ficar a mente dessa pessoa, né? Desse adolescente. E a adolescente lá em cima, assistindo tudo, morrendo de lágrima.
E aí, quando no meio da minha palestra, dois monitores, homens héteros cis, me pararam e falaram, foi muito lindo. Falaram assim, aí eu pensei que era uma pergunta, os dois falaram assim, eu posso ir te dar um abraço? E aí eu falei, sim, e eles foram lá e me abraçaram. E depois a monitora de lá chegou para mim e falou assim que uma daquelas pessoas era umas pessoas que não respeitava aquela Uhum. pessoa. E tinha acabado de Então aprender algo muito tocante ali, né? ela Aprende quem quer, precisava né? ouvir, ela precisava ouvir de uma pessoa trans. Porque, como se diz, é tão fácil falar, você pegar, ler, você como jornalista, sabe, ler uma matéria, falar sobre transexualismo, mas é diferente eu, sendo uma trans, falar da minha realidade, Sim. né? Porque o que acontece? Infelizmente, você é a prova viva disso. O que até esses dias atrás teve a reportagem daquela trans, né, que foi queimada, né? E que não foi reconhecida, na verdade, Uma mulher. como uma mulher, né, como violência doméstica, e isso doeu muito. A gente, no mesmo dia, estava tendo um ato lá na Polícia Civil em relação a isso das militantes trans, buscando que realmente nós sejamos reconhecidas pelo gênero que nós somos. E aí, o que acontece? A gente só vê isso nessa reportagem. É difícil chegar e falar assim, olha, tem uma mulher trans empoderada que é Uhum, servidora uhum. pública, que trabalha com causas sociais. É muito difícil a gente ver uma reportagem sobre isso. Aí é mais fácil ver, ó, tem uma mulher trans que é garota de programa, que brigou Ou com que um foi cliente, assassinado, que ou foi. Uhum. também pelo cliente, ou passou transfobia. A gente só vê isso. As matérias, infelizmente, são isso. Mas isso, na Então, eu vim verdade, é o para quebrar esse racismo estrutural que a gente vive no nosso país, que é em todos os aspectos. Tudo que a nossa exatamente. sociedade julga que não é. Ele não tem o conhecimento, é muito mais fácil para ele negar do que assumir aquela bronca e correr atrás do prejuízo. Eu vejo isso muito assim. Quando a gente fala de transição hoje em dia, mas você pode fazer na área pública. Quando a gente fala de transição, a gente fala de acolhimento psicológico, a gente fala do tratamento hormonal e a gente fala de uma série de cirurgias. E isso, se for falar de uma forma concreta, teria que abranger também a família daquela pessoa e a sociedade, mas a sociedade não está preparada. A gente não tem equipe médica que saiba lidar com essa situação em todos os hospitais, em todos os estados. Com certeza não. É uma equipe multidisciplinar. Sim, Se você vai falar do tratamento da cannabis, por exemplo, eu sei porque eu tenho uma filha que faz um tratamento com cannabis. Para muitos eu acho médicos, é um mundo tão difícil de entrar, porque o tratamento é tão individualizado. Você precisa conhecer o paciente, você precisa estudar as plantas, a cepa certa. É um negócio que dá tanto trabalho que, por falta de conhecimento, as pessoas afastam, reservam como um ingrediente que a gente não precisa mexer agora. Mas quem precisa daquilo, por exemplo, uma pessoa trans que não pode entrar num banheiro, ou que morre e não pode ter sua identidade, ou que vai em busca de um emprego, mas quando chega lá o nome não bate com a imagem. Isso tudo é muito constrangedor. E assim, não assim longe. A pessoa vai no hospital precisando de um sim, atendimento, ela sofre um constrangimento porque chega lá e chama assim José da Silva, aí vai e levanta a Kiara toda linda e bela, destruída porque aham, tá mal, né? Aí a pessoa que chamou ela fica constrangida, a pessoa que foi chamada fica fica constrangida, constrangida e eventualmente pessoas em podem também ficar volta, constrangidas. quem está em volta fica sem entender. Agora, Kiara, fala Entende? sério, porque você deve sair aí toda trabalhada no glamour, maquiada, linda, no salto. Eu ando completamente diferente de você. E aí, o tanto de coisa que você não deve escutar todos os dias, os olhares que você não deve ter todos os dias, que tipo de situações você já passou? A Pietra que perguntou no começo, qual o principal avanço que temos e qual a principal barreira enfrentada por esse grupo que é enxergado diferente na rua? Pietra Ferrari foi a Ótimo. pergunta que ela fez naquela hora. Ótima pergunta dela. O avanço que nós tivemos, primeiramente, para mim o mais importante foi esse, né? De 2018 que a gente conseguiu que todas as pessoas que se reconhecem pelo gênero, seja ele masculino ou feminino, ele pode chegar até um cartório e fazer a retificação do nome e do gênero sem entrar com ação judicial. Uhum. Porque muita gente
demoraram anos para entrar e conseguir. Graças a Deus, eu não demorei todo esse tempo, mas teve pessoas que demorou anos para poder mudar. E hoje você consegue até mudar no mesmo dia. Você chega lá, alguns cartórios têm a taxa de R$ 34, você vai lá, só fala que você reconhece que você é daquele gênero, a pessoa faz automaticamente a mudança do nome e do gênero. Isso já foi um avanço grande. O outro avanço que eu acho muito importante é o reconhecimento, né, de casamentos homoafetivos, né, que também antes era um tabu, que a pessoa não podia casar com a pessoa do mesmo sexo. Hoje a gente já consegue isso. E várias outras coisas. Mas para mim, principalmente, um avanço é eu, uma mulher trans que veio de toda essa trajetória de vida, todo esse sofrimento que a sociedade me impôs, hoje ser uma servidora, né, uma assessora no GDF, está cursando serviço social e está lutando pelos direitos das outras pessoas que não têm a oportunidade que eu tive, né? E aí eu sempre falo, né, que a gente teve avanço, que hoje a gente tem ambulatórios trans para que as pessoas comecem a transição, entendam o que realmente, o que ela é. Temos uma equipe multidisciplinar maravilhosa aqui, que fica no Hospital Dias, né, um ambulatório, que também foi uma conquista muito grande dos militantes para que isso acontecesse. E outra coisa, a gente tem pessoas igual a você que se preocupa com o próximo, né, que se preocupa em saber a história. Então, assim, antes a gente não tinha essa oportunidade de estar falando sobre isso. Isso para a gente é um grande avanço. E aí, agora vamos lá, as dificuldades, que, assim, tem todos os dias. Principalmente em todas as siglas LGBTQI+. Vamos falar delas para a gente entender o que é tudo isso, que para muita gente não consegue nem acompanhar. Quem sofre mais é o T, né? O L é mulheres os transgêneros e transexuais. E travestis. Exatamente. E transgêneros. As pessoas que mais sofrem mais. Sabe por quê? Porque o gay, a lésbica sai, a sociedade já está acostumado. Por exemplo, eu com uma amiga minha, sei de mão dada e tal, tranquilo. Uma mulher lésbica sair na rua, tranquilo. Um gay não tão afeminado, ele sair na rua, tem uma passibilidade, como a gente diz, é tranquilo, né? Mas e aí? Para mim e para outras mulheres trans? Por exemplo, eu não tenho nenhuma cirurgia plástica ainda. Agora eu tô pensando em precisar porque eu já estou com 32 anos. Mas, e aquelas que realmente não teve a mesma sorte que eu? Que tem ainda assim, a minha avó sempre foi essa. Eu quero deixar bem claro uma pergunta que muitas pessoas falam. Cara, você fez alguma cirurgia para voz? Não, gente, eu não fiz. Eu sou abençoada, eu já nasci, menina. Então, eu tenho essa voz. E aí, assim, as pessoas até surpreendem quando eu falar eu sou trans, porque eu tenho orgulho de falar que eu sou trans. E aí, se surpreende. Mas e aquela que não tem uma passibilidade, ela sofre uma transfobia, né? Porque todo mundo vai apontar, ó, aquilo ali é um travecão. Porque O dia esse inteiro, da hora que acorda, da hora que levanta, vai escutar esse tipo de coisa, vai ver um olhar atravessado, tem que ter uma autoestima muito boa, assim, também. Eu acho que tem que ter um emocional muito forte. Você conseguiu estruturar isso muito bem. Eu vi que no dia do seu aniversário você estava vestida de Mulher Maravilha, toda fantasiada. Uou! Isso é de quem tem uma aceitação completamente ótima consigo mesmo. Mas a gente estava falando ali, olha, vamos falar sobre diferenças, assim, só para a gente ajustar as nomenclaturas para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Quando a gente fala orientação sexual, vamos lá, vamos dar uma aula aqui. Quando a gente fala orientação sexual, a gente está falando da ligação afetiva que a pessoa tem, que pode ser com alguém do mesmo sexo ou que são os héteros, os bissexuais ou homossexual. A gente está aí entre esses, não é isso? Hoje eu dei uma entrevista para uma rádio de Formosa ao vivo e até falei da nossa live, que ele convidou eu para falar na rádio de manhã para a gente poder falar da rádio. E ele fez uma enquete na rádio. E a enquete era: se eu tiver uma curiosidade de ficar com uma pessoa homoafetivo ou das migraturas LGBTQ+, eu sou também? E aí veio a Chiara Zarutti quebrar o tabu.
Vamos lá explicar primeiramente o que é cisgênero. Cisgênero é aquela pessoa que nasceu do gênero, por exemplo, você, Neila, você nasceu do gênero feminino e permanece no gênero que você se reconhece, o gênero feminino. Eu me Então, você é uma identifico mulher, como uma menina, então eu sou no corpo de menina, então eu sou uma cisgênero. nasceu mulher, nasceu menina e permanece menina, então você é cisgênero. Você Tá. está no gênero que você nasceu. Eu, Chiara Zarucci, sou uma mulher transgênero ou transexual. O que que é isso? Eu nasci de um gênero e transitei para o outro gênero. Então, eu nasci do gênero masculino e transitei para o gênero feminino. Então, é uma transição, por isso que vem mulheres cis e mulheres trans. Por que vem também isso? Porque antes as pessoas falavam assim que você era uma mulher normal e eu era uma mulher travesti. Aham, Sendo que as duas são duas mulheres super normais. aham. E aí a gente quebrou esse tabu com o cisgênero. E aí, outra coisa que eu gosto muito de falar, que todo mundo chega, principalmente os homens, eu sou hétero. Eu também sou hétero. Aí as pessoas, mas Porque você é trans. você gosta de pessoas que têm a mesma identificação que As você. pessoas não sabem o que. Muitas pessoas, eu fico de cara que muitas pessoas não sabem o que é heterossexual. Heterossexual, gente, é aquela pessoa que tem atração pelo gênero oposto do seu. Se eu tenho um gênero feminino, eu tenho meu nome retificado e me reconheço pelo gênero feminino e sinto atração pelo gênero masculino, eu sou Sim, heterossexual. Porque heterossexual. eu tô tendo um desejo sexual pelo gênero oposto do meu. Sim, sim. Se eu fosse, eu poderia ser uma mulher trans, é isso que as pessoas têm que entender, porque muitas pessoas falam assim, então a Kiara transitou para o gênero feminino, ela tem que namorar um menino. Não! Tem mulheres transexuais que é Lésbicas. lésbicas. Por quê? Aham. Ela só mudou o gênero dela, gente. É isso que as pessoas têm que entender. Ela olhava no espelho, identidade de gênero é isso. Você olha no espelho e não se identifica com aquele corpo que você tem. Uhum. Então você quer mudar aquela aparência sua, que é aquilo ali que te incomoda. Agora, o que você tem aqui, o desejo que você tem aqui, isso não vai mudar. Se você tem desejo por menina, vai continuar. Entendeu? Uhum. Se você tem por Uhum. menino, vai continuar. Se você tem pelos dois, vai continuar. Isso que as pessoas têm que entender. E aí as pessoas acham que não, por eu ter transitado, eu tenho que gostar de homem. Sim, eu gosto, amo, adoro. Mas, mas tem meninas que não. Tem Sim. meninas que não se reconhecem sobre isso. E isso é um tabu que a gente sempre fala. Que as pessoas ficam de cara falando assim, mas eu pensava assim. Eu falei, tem outra coisa. As Tem os pessoas que não pansexuais que para eles tanto faz, não é? Qual é o gênero? Eles gostam das exatamente pessoas e não importa a não orientação binário. sexual e nem. Aham. Ele não se identifica nem como homem, nem como mulher. Uhum. E o pansexual ele pode se apaixonar por homem, por mulher, por gay, por lésbica, por trans, por bissexual. O não Eu binário não é falo que ele não acha que ele não é nenhum nem outro, é que ele acha que ele pode ser os dois, ele pode estar transitando nas duas coisas sem uma definição, não é isso? eu acho que todo mundo deveria ser assim, Uhum. né? Você tinha o que você sentia. Você não tinha que colocar uma plaquinha, eu sou menina, eu sou menina. Eu uso rosa, outro usa azul, né? Você É, sabe não, de que eu tô essa separação aí também já é demais da conta. né? Então, Aham. assim, em relação ao amor, gente, o amor, ele é livre. Você pode amar o que você quiser, Uhum. entendeu? Não tem... Quando a gente nasce, é sempre isso que eu falo. Quando a gente nasce, e a gente vai evoluindo, chega à adolescência e começa a nossa vida sexual e tal, a gente apaixona não pelo órgão genital da pessoa, a gente se apaixona pelo o que a gente olha ali. Se eu olho um menino, eu vou apaixonar pelo aquele menino ali. Eu não vou abrir a barriguinha dele e falar, não, eu tô apaixonada por você. Aham. E a menina da mesma forma. E isso teve uma pergunta na rádio. Kiara, eu sou um homem hétero, se eu ficar com você, eu sou gay? Aí eu falei assim, você tá ficando com outro homem ou você tá ficando com uma mulher? E aí o cara falou, eu tô ficando com uma mulher, então você continua hétero, Uhum. entendeu?
E a gente faz em quatro paredes, depende só da gente, entendeu? Mas Não a é partir do assunto para momento. rua, né? Não é assunto para Não, pauta. Uhum, não. E quando a pessoa se relaciona com uma mulher trans, o primeiro nome é o quê? Mulher. Se uhum, ele é homem e ele está ficando com uma mulher, ele continua heterossexual. Ele não é gay. Ele seria gay se ele tivesse ficando com outro homem, uhum, entendeu? O mesmo uhum. gênero dele. Agora ele é homossexual. Então, assim, são coisinhas que parece que é um tabu, mas quando você fala do É o assunto, você, esclarecimento, né? É o conhecimento você daquilo que você não tem informação quando você tem acesso. Agora, isso é muito de quem quer saber, quem quer exatamente. em saber o jeito certo de fazer, em querer participar de tudo isso, porque tem gente que não quer, porque não aprende porque não quer. O mundo está mudando, as coisas estão mudando e a gente tem que acompanhar isso, né? E eu acho que o principal avanço é que as pessoas se sintam à vontade onde elas estão e respeitadas pelo que elas são. Eu acho que essa é uma conquista que a gente tem que ter como sociedade, né? Eu preciso conquistar o conhecimento a ponto de saber viver em sociedade, respeitar o meu próximo como ele é, né? E como que é o seu trabalho lá dentro, no dia a dia, as pessoas que trabalham com você? Foi uma adaptação para elas também? Sim. Quando eu cheguei em 2019, em janeiro de 2019, como todo mundo sabe, a política é um lugar machista, né? Que sempre foi um lugar para homens, né? Um Aham, local aham. super. E aí falou assim, Kiara, você vai trabalhar no Buriti, só que a Kiara vai trabalhar no gabinete, dentro do Buriti. Quem conhece aqui Brasília tem o Palácio do Buriti e o anexo do Buriti. E eu falei assim, ótimo, é ali que eu quero trabalhar mesmo. Eu quero dar na cara da sociedade, como diz o outro. Só que eu sempre tive um negócio comigo, Neila, que todo mundo perguntou pra mim, Kiara, você já sofreu transfobia? Talvez, sim, já sofri, mas não foi aquela coisa bem explícita da pessoa. Eu já recebi, eu recebo todo dia. Carão, tem umas pessoas que têm que me suportar, né? Só que eu sempre respeitei os espaços e as decisões das outras pessoas. Eu sempre falei assim: você não precisa me aceitar por eu ser trans, mas você precisa me Me respeitar. respeita. Uhum. E aí eu começo a respeitar a decisão daquela pessoa, a pessoa começa a me respeitar e a gente consegue conviver bem. Então, quando eu comecei, hoje eu trabalho na Secretaria de Atendimento à Comunidade. Eu trabalho com o professor Severino Cajazeiras. Ele E foi você trabalha professor de direto direito com o público? direto com o público. É um E 7-1 aí, ali todo dia, né? então, em 2019, nós pegamos e começamos a ir na comunidade. E quando eu chegava na comunidade, muitas pessoas percebiam que eu era trans e eu via ali comentários, ela é trans e tal. E ele sempre, o secretário de Estado, ele sempre falou, a Kiara é minha assessora, ele sempre teve orgulho de falar, um cara assim. E quando eu comecei, eu entrei dentro do gabinete, a gente conversando, e depois a gente pegou uma intimidade, e ele pegou e falou assim para mim, nossa, Kiara, o pessoal veio falar para mim que você era trans, para mim isso era uma mulher. E aí eu cheguei nele e falei assim, mas eu sou uma mulher. Aí ele, não, mas você me entendeu. Tá vendo como é que é difícil? São muitos anos pensando de uma forma e de repente agora abriram uma caixinha e as pessoas estão tendo que correr atrás. Até pra Aí eu gente cheguei, que lida com aí eu isso, que cheguei vê tudo mudando, pra gente que eu digo eu, que tô ali com a notícia, com a informação. Agora não se fala mais assim, se fala assim, isso é uma obrigação dentro do meu trabalho. Eu preciso parar, ler, reler, para não cometer nenhuma gafe, porque é difícil para nossa cabeça entender o que é diferente, né? E você está e quando eu trabalhando direto com o público no lugar onde você foi colocada para abrir mentes. Tem uma função, você está ali, tem uma missão que é muito maior do que o gabinete. É uma célula de cura fazendo uma transformação social a partir do seu exemplo de vida. Você trouxe com você tudo aquilo que você viveu, a cidade onde você veio, a história com seu pai, a mágoa, a não aceitação, a não encaixar-se na própria família e dar a volta por cima e além do que todas as outras pessoas que estavam com você foram, conseguir resgatar a sua relação, ter a sua autoestima, trabalhar num lugar de destaque, não é o gueto, não é a escola, ainda assim fazer um trabalho social.
E tá sempre linda, maravilhosa, não importa se vão passar na rua, se vão falar, olha isso, olha aquilo, sou eu mesma, linda, maravilhosa. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. A música que você colocou, você se acha bonita e gostosa? Muito, muito. Quando até brinco, né? Que eu tô em casa e tal. Principalmente hoje, minha vizinha veio aqui em cima e ela falou assim: pra onde você vai? Eu falei assim: eu vou pra live. E ela, mas precisa de tudo isso? Eu falei assim: gata, eu sou linda, gostosa, eu tenho que Se não estar. for para causar, eu nem aperto o play, né? Nem sai de casa, nem sai da sala pro quarto. Aham, aham. E assim, por quê? Porque, e muitas mulheres cisgênero sempre falam assim: ah, mas por que a mulher trans ela se destaca, ela se arruma? Gente, não existe mulher feia. Existe mulher que não se cuida, Uhum. né? E eu sempre falo, e hoje, e você tinha feito uma pergunta para mim, como eu saio na rua com. Sim, eu tenho assédios. Eu tenho assédio nas minhas redes sociais, porque minhas redes sociais são abertas, Facebook, o Instagram, porque eu vim como candidata e eu tive que deixar essas portas abertas, os meios de comunicações abertos. Então, assim, Dando a muitos cara a homens, tapa, né? Para tudo, para o bem, para o mal, para o julgamento, para tudo. o que mais aparece é assim, Kiara, eu tenho curiosidade de ficar com uma mulher trans. E eu tenho feitiço. Aí eu falo assim, ó, desculpa, mas assim, eu não sou garota de programa, eu não tô aqui para tirar feitiço de ninguém. E, enfim, de uma forma bem educada. Às vezes eu nem respondo, às vezes eu deixa passar. E só que não desrespeitando as meninas garotas de E você programa, que tem voltando. mulheres trans que você admira, que você tem como referência? Referência, sim, Olha, que é bom, que deu certo, chegou na frente, olha só que legal, que bacana. então, lá no Palácio do Buriti, nós somos em 4 lá no Palácio. É eu, Kiara Zaruti, a Melissa, que trabalha na Sejus, a Paula Bennett, que está na coordenação LGBTI, e tem a Bianca. A Bianca já tem 30 e poucos anos de GDF. Ela é servidora de carreira e ela entrou no GDF como menino e transicionou lá dentro. A Bianca tem quase 50 anos. Ela vai me matar que eu tô falando isso, a idade dela. Linda, Só que maravilhosa, empoderada. lá dentro, quando eu conheci, ela contando a história, e tem servidores que começou com ela lá. E ela teve que transicionar os amigos de trabalho, É um entendeu? trabalho Ela falou, educativo, com certeza. É uma transformação social e tem que ser de grãozinho em grãozinho. exatamente. E aí, quando eu começo a ver essas meninas que têm um pouco mais da minha idade, eu começo a conversar com elas, e a Melissa é mais nova, mas a Melissa é estudante de direito, a Melissa era garota de programa, entendeu? Só que aí, eu não, respaldando sobre o programa rapidamente, as mulheres muitas mulheres transexuais e travestis que fazem programa hoje é porque ela não teve oportunidade de estudar, não teve, porque sempre veio de uma sociedade com preconceito, Uhum. não teve oportunidade. O que mais a pauta a gente trabalha hoje, é a desempregabilidade das pessoas trans, né? Eu tive o prazer de fazer um curso na ONU para mulheres transexuais e travesti e homens trans, chamado A gente tem um Transformadas. minuto e 54, 53, 52. E aí a gente conseguiu abrir porta para essas mulheres, né? E eu fui uma delas. Então, o que acontece? Hoje eu consigo ver essas mulheres de militância mais antigas, que elas chegaram lá. E eu começo também dessas meninas trans e homens trans que estão começando agora, eu começo a mostrar a minha história de vida para ver que eles também têm potencial de chegar lá. Todo mundo tem. Então, assim, hoje eu não milito só para a população LGBTI. Hoje eu sou defensora dos direitos humanos. Eu sou defensora do ser humano, É do né? que se E, trata, né? Na verdade, se trata disso, né? O resto é exatamente. perfumaria, o resto não importa. E essa pandemia veio para mostrar isso. Veio para mostrar que nós, preto, branco, negro, gay, lésbica, travesti, rico ou pobre, todo mundo precisa de uma coisa chamada saúde. Todo mundo precisa do mesmo. Todo mundo vai para o mesmo buraco, todo mundo Amor, vai viver. respeito, carinho, acolhimento, direitos. E o que a gente precisa agora, nesse momento? A gente precisa se unir. A gente precisa um ajudar o outro. Deixar o ego, deixar o preconceito de lado. Ah, eu não vou
Talvez aquela trans que você não Ajude ajuda hoje é amanhã. ela que vai te estender a mão amanhã. Ela que vai te estender a mão amanhã. Quem sabe amanhã a Chiara Zarutti não seja a governadora do Distrito Federal, Vou votar em você, tá, né? gata? Viu? A gente E tem aí, 10 segundos. Eu preciso agradecer você ter vindo aqui, você ter falado. O espaço aqui vai estar sempre aberto para você, para a gente discutir os temas. 5 segundos! obrigada. Eu quero pedir para o SBT